A palavra de Deus, ela contém algumas perguntas que são extremamente importantes para a nossa meditação. Uma primeira pergunta que surge logo no início da Bíblia é a pergunta que Deus fez para Adão e Eva. Depois que eles pecaram, o Senhor fez a seguinte pergunta: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista. E o Senhor disse para que Adão e Eva não comesse de uma árvore que era do conhecimento do bem e do mal. E eles desobedeceram. Então o Senhor perguntou para eles: onde estás? Eles se afastaram da presença divina e se esconderam, porque desobedeceram a Deus. Os seus corações foram sondados. E isso acontece também conosco. Nós nos escondemos de Deus. Quando não conhecemos a Deus, sabemos que estamos contra a Deus e a nossa atitude é se afastar de Deus, é se esconder de Deus, é ter o sentimento de que não sejamos inquiridos por Deus. Mas devemos saber que sempre existe uma chamada divina. Deus, Ele tem essa chamada para cada um de nós. E essa pergunta de Deus, ela é muito importante. O apóstolo Paulo, ele diz a seguinte frase: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a situação de que nós nos encontramos antes de conhecer a Deus. E o resultado dessa separação de Deus, as consequências são consequências em que nós estamos contra a vontade de Deus, contra o plano de Deus para as nossas vidas, que se revela tão maravilhosamente na comunhão que Adão e Eva tinham com Deus antes de pecar. Este é o projeto de Deus para a vida do homem e da mulher, que tenham a aliança com Deus, a comunhão com Deus. Mas o homem, como desobedeceu a Deus, ele se afasta de Deus. E aí, no momento na nossa vida, nós temos uma outra pergunta que é muito importante. Deus vai perguntar para nós: que fizeste? Foi isso que Deus fez para Caim. Depois de ter matado seu irmão, ele fez essa pergunta: que fizeste?
A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, todos nós temos que entender, conforme Romanos capítulo 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. E dessa maneira, nós vamos nos afastando de Deus, querendo que Deus não nos procure, não tendo nenhum motivo de dar satisfação para Deus, como se o nosso Criador, Ele deixasse a nossa vida correr sem maiores perguntas. Mas Deus faz essas perguntas. E essas perguntas são muito importantes de estarmos meditando, porque as perguntas exigem da nossa parte uma resposta, um posicionamento. Quando vemos o caso daquela escrava egípcia que servia a Abraão e a sua esposa Sarai, também encontramos uma pergunta que é muito importante. De onde vens? E disse Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Ela respondeu, estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então são perguntas que nos deixam inquietantes. Muitas das vezes na vida, nós passamos por essa situação. De onde você veio? De que terra você veio? De que situação você veio? Para onde você está indo? Você está indo para um lugar que esteja dentro da vontade de Deus? Ou você está indo para um lugar que você nem sabe, que você não tem a menor perspectiva de que esse lugar para onde você está indo seja um lugar que esteja dentro da vontade de Deus? Então são perguntas que a Bíblia coloca. De onde vens? Todos nós somos pecadores e muitas das vezes perdemos o referencial para o nosso destino. Para onde vais você? O Senhor Jesus, Ele foi muito claro quando disse para Filipe, Filipe, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse deve ser o motivo da nossa ida. Nós temos que ir para este caminho. Temos que procurar andar no Senhor Jesus Cristo, que é o caminho da vida eterna. E daí nós realmente teremos a resposta para onde iremos. Somente o Senhor Jesus Cristo pode nos dar essa segurança, essa certeza de que Ele é o caminho que conduz a Deus. Os outros caminhos são caminhos que vêm da mentalidade humana, as religiões, as filosofias, promete isso, promete aquilo, mas não tem o respaldo da palavra do Senhor. Existe um cântico que diz, caminhando eu vou para
a Canaã, caminhando eu vou para a Jerusalém celestial. Então, é muito importante, prezado ouvinte, você ter essa certeza que você veio de uma situação de pecado, de uma situação de desobediência, e agora, conhecendo o Senhor Jesus Cristo, você pode ter a segurança de saber que você vai para o céu. O Senhor Jesus disse: vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Uma outra pergunta que encontramos na palavra de Deus, que também é muito importante de saber, que Davi, quando ele tinha 600 homens ao seu dispor, era um guerreiro, tinha um exército, e ele deixou na cidade de Ziglag as mulheres, as crianças, e vieram os amalequitas, invadiram aquela cidade, saquearam aquela cidade, e levaram cativas as mulheres, as crianças. E quando Davi chegou com o seu exército, ele ficou muito triste, muito abatido diante daquela situação. Os seus guerreiros queriam apedrejá-lo. A amargura daquele povo era muito forte. Mas diz a história que Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ele procurou o sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, e ele trouxe a estola sacerdotal, e ele consultou ao Senhor, e ele perseguiu aquela tropa, e ele perguntou: conseguirei perseguir eu essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor respondeu para ele: persegue-a, de certo a alcançarás. E partiu Davi com os seus 600 homens, e chegaram perto ao ribeiro de Besor, onde 200 homens estavam extremamente cansados e ficaram naquele ribeiro. Mas Davi e 400 homens conseguiram continuar a perseguição e acharam no campo um homem egípcio, e esse homem estava enfraquecido. Davi disse para dar pão, dar bebida para aquele homem, água, e aquele homem também comeu alguns outros alimentos, e voltou-lhe o ânimo, pois aquele homem tinha passado 3 dias e 3 noites que não havia comido pão nem bebido água. Então, Davi fez a seguinte pergunta para aquele homem: de quem és tu e de onde és? E aquele homem respondeu: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Então aquele homem foi deixado de lado pelo seu próprio senhor, porque estava doente. Já não tinha aquele mesmo desejo que tinha antes, estava enfraquecido, não serviria mais para nada. Assim, no sentido espiritual, nós também temos essa pergunta feita por Deus: de quem és tu?
De quem é você, prezado ouvinte? Será que você é do mundo? Você só tem se preocupado com as coisas do mundo? O apóstolo João, ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele vai permanecer para sempre. O mundo só tem ilusão, tudo é muito passageiro. Hoje as pessoas estão fiadas em suas riquezas, em seus valores, mas com o passar do tempo, o que adianta? De quem és tu? O que tem vivido? O Senhor Jesus Cristo, ele pôde dizer para os judeus que tinham a regalia de dizer: nós somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. E o Senhor respondeu para esses homens: em verdade te digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E nós somos pecadores, de maneira que, se somos pecadores, estamos debaixo de uma escravidão que somente Jesus pode dar, pode libertar. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que o Senhor Jesus quer oferecer para nós. Outra possibilidade que existe é que nós, muitas das vezes, podemos ser do próprio inimigo das nossas almas, de Satanás. Foi isso que o Senhor Jesus disse também para esses judeus: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Como é extremamente comum hoje as pessoas mentirem, e Jesus está dizendo aqui que ele profere mentira. Foi assim que ele enganou Adão e Eva, fazendo a mentira para essas duas pessoas, e essas pessoas acreditaram nessa mentira. E a pior mentira, prezado ouvinte, que pode existir, é a mentira no campo espiritual, quando pessoas são infelizmente enganadas com ensinos em que a palavra de Deus não corresponde a essa verdade. Por isso, só existe um caminho. O caminho é o Senhor Jesus Cristo. Você pode ser do Senhor Jesus Cristo. Ele faz o convite para você neste dia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, isto é, não morra, não seja condenado, não seja afastado dessas 5 perguntas importantes que Deus tem para nós. Mas, quando perguntar para você, de quem és tu? Você possa dizer, eu sou do Senhor. Mas não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo é aquele que tem a vida eterna. E dessa maneira, você tem a certeza de ouvir do Senhor Jesus Cristo, que diz, em verdade vos digo, de que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que Deus oriente o seu coração a responder essas 5 perguntas importantes. E a última, você possa dizer, eu sou do Senhor Jesus Cristo. Senhor, onde estás, o pecador? Que eles entendam o que fizeste para o Senhor, que é o pecado. Que eles possam saber de onde estão vindo e para onde estão indo. E que eles possam responder, de quem és tu? E dizer, eu sou do Senhor Jesus Cristo. Ajuda essas almas, Senhor, a responder essas perguntas que são tão importantes na Bíblia e que possam dizer, eu sou propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.